nós vamos continuar o estudo que na semana passada nós terminamos na parte que falava sobre a escolha das provas. Semana passada, a pergunta 273 foi a última que nós comentamos, 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada, por expiação, pode encarnar numa raça selvagem? E nós vimos que sim, mas isso depende do gênero da expiação a que ele deva submeter-se. Agora, a partir de hoje, nós começaremos o estudo das relações de além-túmulo. Até aqui, o tema era se do lado de lá o espírito poderia escolher as provas que ia passar quando viesse para a encarnação. Agora, nós vamos ver como que do lado de lá, além túmulo, as relações entre os espíritos se dão. Portanto, não é mais só o espírito com ele mesmo no processo reencarnatório, não é mais só o espírito com relação às suas necessidades, aos seus sentimentos, suas sensações. Antes estudamos isso, sensações nos espíritos, percepções e sensações e sofrimentos dos espíritos. Era uma visão do espírito consigo mesmo, o espírito errante. Quem que é o espírito errante? É Rodolfo. Quem que é o espírito errante, Rodolfo? Espera chegar o microfone. Desculpa. É aquele que não tem um corpo, né? E não é puro. Que não tem um corpo e não é puro. Por quê? O que acontece se ele tivesse o corpo? Ele não ia ser espírito errante, ele ia estar encarnado. Não é espírito errante. E se ele fosse puro? Ele também não ia ser espírito errante. Não é espírito errante. Por quê? Porque ele não precisa mais encarnar, né? Então o espírito errante é aquele que... O espírito errante é aquele que, estando fora do corpo, está aguardando uma próxima encarnação. Não é o espírito que errou muito, que só faz burrada, que só faz bobagem, que só dá cabeçada. Não. Espírito errante é aquele, no conceito aqui do Livro dos Espíritos, é sinônimo de espírito que vaga, espírito que caminha, que está em busca. Portanto, ele está no plano espiritual, não tem mais o corpo físico, mas está esperando um novo corpo. Se ele está esperando um novo corpo, é porque ele ainda precisa reencarnar. Mas os espíritos puros, que não precisam reencarnar, não estão esperando um novo corpo. Portanto, eles não se enquadram mais na condição de espíritos errantes. Mas vocês observam que estes títulos, espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, relação ou escolha das provas, ainda está abordando a questão do mundo espiritual em relação ao indivíduo. Agora, nós vamos entrar na pergunta 274, nas relações entre os espíritos, no plano do mundo invisível. Antes de nós chegarmos na pergunta 274, vamos lá para a pergunta número 100. Pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Você em casa também, hein? Tira o gato de cima do seu livro, abre o congelador, tira o livro lá de dentro, põe no forno, pelo menos no micro-ondas para ele secar mais depressa. Vai na pergunta 100. A pergunta 100, Kardec apresenta algo que ele chama de escala espírita. Desculpa. E um pouquinho antes, na pergunta 96, nós temos a explicação sobre as diferentes ordens de espíritos. A 96 diz assim: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? E a resposta é: os espíritos são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram.
Aí a pergunta 97, nós já estudamos tudo isso, eu sei que vocês têm isso decora na cabeça, não é, Ricardo? Existe um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? Kardec pergunta. Se há ordens, existe um número fixo de ordens para que nós possamos entender. Quando você vai para a escola, você sabe que vai fazer do primário ao colegial toda uma sequência. Então, alguns anos de primário, depois de pré, né? O maternal 1, antigamente era só pré-primário e primeiro ano. Depois começou maternal e pré. Depois começou maternal 1, porque o pai queria enfiar o filho logo para longe dele, né? Então, maternal 1, maternal 2, pré 1, pré 2, o cara se diplomava no pré. Estudava 8 anos no pré. Porque ele nascia no dia seguinte e ia para a escola. Então, era lactário 1, lactário 2, lactário 3, fraldário 1, 2, 3, maternal 1, 2, 3, pré-primário 1, 2, 3, já tem 8 anos. Agora, você mais ou menos sabe que o primário vai da primeira à 8ª série, era assim antigamente, agora eles mudaram para o 0 ano, 9º ano, 8º ano, 5º ano, 6º, ninguém entende nada dessa, só para, né, criar mais confusão. Mas você sabia que era primário, o pré, não é? Depois da primeira à 8ª série, depois o primeiro, segundo, terceiro colegial, depois vinha a faculdade. E aí você sabia, ou eram 4 anos, ou eram 5 anos, dependendo do curso. Você sabia que se somasse isso em 15 anos, pouco mais, 20 anos, você estaria formado. Então você sabe das etapas. Kardec está perguntando para os espíritos, na ordem diferente, na quantidade de diferença, de diferentes espíritos, diferentes classes, diferentes ordens, essa quantidade tem um limite, a gente sabe quantas são ou não? E os espíritos respondem, o número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. E assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, as ordens podem reduzir-se a 3 principais. 3 ordens. Podem ser colocados em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição. Bom, já chegou lá. Alcançou a perfeição. O que significa alcançar a perfeição? A gente ainda não tem condição de saber. Porque é a mesma coisa que você perguntar para uma formiga o que significa ser falcão. Não dá, ela não faz ideia do que é isso. Na medida em que ela vai crescer, ela vai perceber coisas que estão faltando, mas enquanto ela é formiga, não dá. Quando muito, ela pode, dentro do seu formigueiro, sonhar em ser, em vez de formiga operária, a formiga soldado. Formiga soldado é o cabeção, aquele cabeção, fortão, não é? E o soldado pode sonhar em ser formiga rainha, no outro formigueiro, numa outra vida. Ele está progredindo. Mas ele não sabe ainda quantos reinos existem para que ela deixe de ser formiga e possa ser outra coisa. Por isso ele está dizendo, os espíritos puros são aqueles que alcançaram a perfeição e então eles constituem uma ordem específica. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala, estão nesse meio do caminho, nesse entre. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Então, de uma forma geral e de uma forma bastante pedagógica, os espíritos superiores criam, para que nós entendamos, 3 níveis evolutivos.
Os espíritos puros, que já não precisam mais evoluir. Os espíritos que já evoluíram estão na metade da escala, indo em direção aos espíritos puros. E os espíritos imperfeitos, que são os retardados, ou os retardatários. Os mais primitivos, os que estão começando o processo. E existem fatores que diferenciam, em cada uma destas etapas, a transição de um nível para outro. Vamos ver, os da segunda escala, os da segunda ordem, são aqueles que já têm o desejo do bem. E quando nós percebemos o que significam cada uma destas ordens, nós poderemos inclusive nos enquadrar, dependendo se nós somos honestos, conhecendo nossos defeitos, nossas fraquezas, nossas tendências. Nós poderemos nos colocar mais próximo desta, mais distante daquela. Por quê? Para enquadrar-se na ordem dos bons espíritos, é necessário ter os requisitos próprios de espíritos que já cultivem esses valores. E então, logo a seguir, na pergunta 100, Kardec apresenta para nós a escala espírita. Escala, portanto, degraus, patamares, um processo de crescimento do mundo espiritual. E ele explica, na pergunta 100, o que é esta escala, como que ela foi elaborada, por que se adotou, explica que ela não é absoluta, que se poderia fazer inúmeras outras classificações, cada um poderia ter a sua, e eles escolheram para fazê-la uma específica, para que nós pudéssemos entender os degraus dentro de uma noção lógica. Os espíritos, diz aqui um dos parágrafos, geralmente admitem 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Predominância da matéria sobre o espírito e inclinação ao mal. Começamos a identificar fatores que devem ser usados para medir-nos. Tem que matar. Onde já se viu um negócio desse? O cara cometeu um crime desse, tem que matar. Um cara infeliz, tem que botar ele numa máquina de lavar, cheio de caco de vidro, para ele sentir na pele o que ele fez o outro sofrer. Inclinação ao mal. Predominância da matéria sobre o espírito. Eu não vou fazer nada não, o governo é que tem que ajudar esse povo aí, eu não quero, vou tirar de mim, eu trabalhei, isso é o meu direito. Quem tiver que morrer de fome, que morra. Não, por que eu não posso gastar essas coisas? Tudo bem que eu não estou precisando, mas eu quero, é meu prazer, por que eu não vou fazer? Apego à matéria, propensão ao mal. Isso já demonstra qual é o padrão básico daquele espírito. Ah, mas ele faz o bem. Faz o bem? Quando? Sempre? Ou quando é interessante? Ou quando é conveniente? Quando é que ele faz o bem? Quando ele quer alguma coisa de alguém que ele vai beneficiar? Quando ele quer algum favor da pessoa que ele está ajudando? Quando ele está com a consciência pesada, que ele foi muito egoísta, então ele está precisando pedir alguma coisa para Deus, então ele está fazendo uma política de boa vizinhança? Dar coisa não é fazer o bem. Dar coisa é investimento para a maioria. É investir. É investir na bolsa, é investir na poupança, é investir no CDB, é investir nos títulos de capitalização de alguma empresa.
Muita gente vê isto, a caridade, como este processo de investimento, para depois retirar os dividendos, os frutos, os lucros. Só que, ingenuamente ou maliciosamente, a pessoa diz que ela fez o bem. Eu dei cesta básica. Agora, fim de ano, é muito comum isto. O sujeito roubou durante o ano todo os seus fornecedores, os seus clientes. E ele sabe que ele fez isto. Ele sabe. Então agora, como ele sabe que ele prosperou graças a esse tipo de conduta, e que ele está apropriando-se de coisas que não são dele, então, para compensar, ele compra cestas básicas, ele manda para alguma igreja, para alguma instituição, para alguma creche, como um ato generoso, em nome do Natal, em nome de Jesus, em nome do ano que foi muito bom, porque assim, pelo menos, ele devolve um pouco do que ele roubou, e ele garante que no ano que vem pode continuar roubando, que tudo vai dar certo, como deu neste. Então nós vemos em alguns casos a generosidade de gente que está apenas dando um destino, porque não pôde dar outro, a estes ganhos, muitas vezes conseguidos de maneira subreptícia, clandestina ou até ilícita. Então, os da primeira ordem são estes: adoram o que é material, vivem apegados às coisas que compram, às coisas que querem ter, às coisas que eles cultuam, e são inclinados ao mal. Não é que eles sejam maus, alguns são, outros são inclinados ao mal, outros gostam exatamente de ver o circo pegar fogo, porque estes critérios não se aplicam só aos desencarnados, aplicam-se a todos os seres. Os da segunda ordem já se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria. O que significa isso, Felipe? Espera aí que vai chegar o microfone até você reencarnar novamente. O que é a predominância do espírito sobre a matéria? Só eu, Vanderlei. Predominância de valores morais relacionados ao altruísmo, ao bem ao próximo, em detrimento do egoísmo, da ganância, do orgulho, da vaidade. Então, são a predominância de qualidades morais superiores em detrimento das inferiores. Okay. É isso mesmo. Então, quando você já está preocupado com coisas mais elevadas, como coisas nobres, valores que independem da matéria, estão acima da matéria, você está demonstrando com isso que para você não importa a matéria em si sobre o espírito, importam estes conceitos sobre aqueles do mundo material onde nós estamos. Não quer dizer que você despreze a matéria e viva como um ermitão, viva como uma topeira enfiada numa toca. Mas quer dizer que você, nas relações que você adota, no mundo em que vive, você aprende a ser uma pessoa generosa quando poderia ser uma pessoa egoísta. Você aprende a tratar os seus funcionários com elevação, com nobreza, ao invés de tratá-los como se eles fossem um lixo, um capacho que você pisa. Você procura fazer o máximo que pode para que o sofrimento diminua, ao invés de ser aquele que causa sofrimento para você ser feliz. São indícios de valores espirituais que predominam sobre os valores materiais. Então, característica dos espíritos da segunda ordem: o desejo do bem e a predominância do espírito sobre a matéria. Eles ainda não são bons, mas eles têm o desejo do bem. O desejo do bem
é aquele que leva a pessoa a procurar não prejudicar os outros, a não ser peso para as pessoas, a estimular os seus valores e as suas virtudes para que estas possam crescer e os valores possam ser enraizados. O desejo do bem. Vai acontecer um negócio legal aí, a gente vai ficar, cada um que entrar vai ganhar uma boa bolada. Mas isso é lícito? Não é, mas nada é lícito. Todo mundo que está vivendo e está se dando bem não está fazendo nada, né, às claras, mas ninguém vai pegar. Não, tudo bem que vocês possam ficar ricos, eu não tenho nada contra, mas se isso não é correto, eu não vou fazer. Não conte comigo. Pô, mas seu otário, vai ficar todo mundo nadando dinheiro e você vai ficar aí na pindaíba? Não tem problema. Eu não quero ficar feliz com um recurso que não é meu. Eu não quero prejudicar outras pessoas. Mas se você não roubar, o outro rouba. Isso é problema dele. Ele terá que prestar contas. Eu não quero isso mais. Então, o desejo do bem não é que você já é puro, que você é perfeito, que você está acima de todo mundo. Não, que você não se equivoca. Você tem equívocos, tem dúvidas, tem lutas. No entanto, você está preocupado em acertar. Você não está dizendo assim, dane-se todos, o que eu quero é ficar bem. Porque este não está preocupado em acertar. Esse quer para si. Esse pertence à primeira das ordens. Esta que é aqui comentada antes. Bom, e se vocês tiverem interesse, poderão ler em cada uma das ordens, a terceira ordem, por exemplo, suas características gerais dos espíritos imperfeitos. Até aqui era apenas um comentário num parágrafo. Agora, na pergunta 101, nós vamos ver com mais detalhes o que caracteriza o espírito imperfeito. Primeiro, predominância da matéria sobre o espírito. Segundo, propensão ao mal. Terceiro, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequência. Se nós observarmos em nós os defeitos que a gente carrega, nós poderemos começar a medir de uma forma bastante segura qual é o ponto em que nós nos encontramos. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns existe mais irreflexão, inconsequência, malícia do que maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, têm prazer no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-los. E a partir deste relato, logo a seguir, eles colocam as 5 classes de espíritos que estão inseridos no contexto de espíritos imperfeitos. Logo depois, nós temos a pergunta 107, quando ele fala da segunda ordem. Esses são os bons espíritos. Qual é a diferença dos da primeira ordem? Os bons espíritos, nas características gerais, nós encontramos a diferença. Predominância do espírito sobre a matéria. Qual era dos espíritos imperfeitos? Predominância da matéria sobre o espírito. Enquanto os espíritos imperfeitos tinham uma propensão ao mal, os bons espíritos têm o desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm o saber, a ciência, a sabedoria, a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias.
Porque se fosse de outro jeito, eles já seriam espíritos perfeitos, se eles não ainda guardassem certas coisas que são próprias do estágio anterior. E então vem as 4 classes: benevolentes, sábios, de sabedoria e espíritos superiores. E por fim, a primeira ordem dos espíritos puros, tudo aquilo que nós já vimos antes: espíritos que não precisam renascer mais, espíritos que já atingiram a perfeição possível, etc. Este revival, este relembrar, este voltar lá atrás, é apenas para refrescar a memória daquilo que Kardec, logo a seguir, na pergunta 274, quer saber. Relações de além-túmulo. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Existe entre elas subordinação e autoridade? Elaine, existe ou não? Espera aí, deixa chegar o microfone. Com certeza. Até porque, como você nos fez relembrar, já mostravam as ordens, né? Já vinha na escala espírita mostrando isso. E pela organização que tudo, né, o mundo espiritual mostra, pelas leituras que a gente faz, e até mesmo pelo trabalho que Jesus fez, né, como tudo veio fazendo, então demonstra assim que tudo tem uma ordem. Aqui, assim como a gente tem aqui também. Né? Na escola a gente tem que respeitar o diretor, o professor, e isso faz bem porque também nos educa, nos põe limite, e assim a gente consegue se sociabilizar. E também ter interesse em chegar ao cargo de professor, de diretor, e assim ser um incentivo. Sim. Ô Tomé, você acha que tem uma subordinação entre as diversas ordens? Tem a subordinação, porque o espírito mais elevado, ele é superior, os demais inferiores são subordinados a ele. Nós estamos vivendo uma época meio estranha na humanidade, não só aqui no Brasil, em boa parte, que é a inversão de conceitos. Então o professor hoje não pode reprovar o aluno, porque se reprova o aluno ou diz que ele está errado, ele deprime, e você não pode fazer com que o aluno que não sabe tenha noção de que ele é ignorante, ele tem que achar que ele sabe. Então o professor não pode mais corrigir a prova do aluno com caneta vermelha, não pode mais dizer que está errado, não pode pôr um X errando, porque isso ofende o pobrezinho, isso é diminuir a sua capacidade. Esses conceitos que estão sendo manipulados como se fossem justos, no sentido de que você tem que dar ao que não sabe a ideia de que ele já sabe, para que ele, incompetente, depois tenha que ser competente sem saber, dão à pessoa a impressão de que o certo é ser errado. E desde que se estabeleceu um sistema em que o que vale não é você lutar para capacitar-se, ter um bom emprego, é você não ter emprego e fazer filho para você ter bolsa de todos os tipos e não precisar trabalhar, estes conceitos adulteram o conhecimento e a noção que as pessoas têm a respeito de méritos. E olha que absurdo, e até engraçado. Vocês já ouviram falar no bagulhinho? Alguém aqui já ouviu falar no bagulhinho? Bagulhinho. Procure na internet, quando vocês quiserem, você em casa também, procure o bagulhinho. Bagulhinho é um ladrão de farmácia, que foi roubar uma farmácia, parou com o carro dele na porta, e a câmera de vídeo da farmácia filmou então o carro dele parado. Ele entrou, roubou a farmácia. Enquanto ele estava roubando a farmácia, um outro ladrão roubou o carro do bagulhinho. Aí quando ele chegou, cadê meu carro? Cadê meu carro? Meu carro? Onde está meu carro? E enquanto ele estava lá procurando o carro, veio um outro ladrão e ainda roubou o que o bagulhinho tinha roubado. Aí
indignado, o bagulhinho foi dar queixa na polícia que tinham roubado o carro dele. Quando ele chegou na polícia, o dono da farmácia estava lá na polícia. E reconheceu o ladrão como o cara que tinha assaltado a farmácia. E ele foi preso na hora. E aí o cara está entrevistando o bagulhinho. Ô, doutor, que esse negócio, esse mundo tá uma desgraça, não dá mais nem pra gente viver desonestamente. Onde já você viu uma coisa dessa? O meu carro novinho, meu carro, já fazia um dia que eu estava com o meu carro. O quê? Você comprou esse carro? Que comprou, doutor? Eu roubei, mas fazia um dia que eu estava com ele, onde já se viu? O cara veio roubar, estou indignado porque o cara roubou em cima do meu roubo, onde já se viu um negócio desse? Quer dizer então que o carro não era seu? Não, é roubado. E o dinheiro? O dinheiro também era seu? Não, o dinheiro era meu. Claro que era meu. Eu roubei, é meu. É meu, eu suei para roubar. Como é que eu posso ser? Eu não posso reclamar dos meus direitos? Não dá mais nem para viver desonestamente nesse mundo? Então, o que leva um bandido, um ladrão, que para um carro que ele roubou, para roubar uma pessoa que está trabalhando honestamente, achar-se que tem direito de ir na delegacia dar queixa de que ele foi vítima do roubo de um outro bandido. O que faz ele achar que ele tem esse direito é exatamente essa sociedade pervertida, que partidos políticos, que políticos indiscriminadamente, por serem populistas e por quererem ter voto e se perpetuarem no poder, têm construído. Em que os medíocres são elevados à condição de importantes sem merecer. E os cupinchas se apoiam uns aos outros para que possam sempre continuar a fazer as leviandades que os mantêm corrompendo os que são honestos, ou tentando fazer isso, e quando não conseguem, tirando os honestos do caminho, para pôr os seus cupinchas. E isso não é só aqui não, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Esta onda de insensatez. Então nós perguntamos, porque algumas pessoas podem dizer, poxa vida, tem que fazer eleição, vamos eleger, porque é democracia. Sabe quantos anos o governador de Nosso Lar era governador quando o livro foi escrito? 114 anos. Ele havia sido posto no lugar por espíritos superiores que determinaram que ele seria o governador da cidade sem eleição. E não tem nada disso. Vamos fazer uma votação para ver se o governador está sendo bom. Não. Quem escolhe não são os incompetentes, são os superiores. Porque os incompetentes nunca vão querer colocar como diretor da sua escola um professor exigente. Os maus alunos nunca vão querer que seja a escola dirigida pelo professor mais rigoroso. Querem sempre o professor legal, o professor amigo, o professor que deixa ele chegar atrasado, o professor que dá a nota, que dá a presença quando está faltando. Esse é o legal, porque os medíocres não gostam de sair da mediocridade. Eles querem manter na mediocridade o mundo que eles vivem, porque assim o mundo é o mundo deles, é o mundo igual. Então nós perguntamos, poxa vida, para que serve uma escala espírita? Para que serve evoluir? Para que serve você ser alguém que enfrenta seus defeitos, que melhora com todo o sofrimento, com todo o sacrifício, para chegar lá em cima e o bagulhinho acabar chegando a ser espírito superior? Como um jogador de futebol semi-alfabetizado, que para escrever o nome dele por extenso tem que riscar o dedão assim, no papel, recebeu uma comenda da Academia Brasileira de Letras. Semi-alfabetizado, se é que é alfabetizado,
Ainda passou pelo constrangimento de alguém perguntar para ele: ah, e era do Flamengo. Ah, e você já leu algum livro do fulano? Não, ainda não tive a oportunidade de ler. Nem do fulano, nem de ninguém. Eu ainda estou fazendo o supletivo. Mas recebeu uma homenagem da Academia Brasileira de Letras. Qualquer um de vocês que está aqui hoje, qualquer um de vocês que nos assiste, por aquilo que já viveu, por aquilo que já estudou, por aquilo que já gramou das escolas, mereceria essa mesma homenagem. Mas como você não sabe dar de trivela, não faz gol, né, do escanteio, como você não dribla que nem um saci pererê, você não merece uma medalha da Academia Brasileira de Letras, porque você é culto. Mas o perneta lá merece, porque aquilo não é nada que avalie conhecimento, nem espelhe valores de nobreza. Aquilo é um engodo. Isso, como as instituições do mundo têm se tornado, não são mais do que fachadas para promover pessoas. Só isso. Um dia não eram isto, mas hoje se tornaram isto. Então, obviamente, se acha que é possível construir-se no plano do espírito este sistema, que isto aqui pode ser o que nós vamos encontrar depois da morte, vou fazer uma macumba para não morrer, porque eu não quero encontrar isso aqui de novo. Eu vou para a terra do nunca, lá no Peter Pan, porque eu não quero envelhecer, eu quero ficar aqui, porque se eu tiver que encontrar isso aqui do lado de lá, pelo amor de Deus, eu já fico aqui que eu estou acostumado. Agora, se o que nós estamos aprendendo, se o que Jesus nos ensina, que os Espíritos estão falando, corresponde a uma coerência, certamente que os diferentes níveis evolutivos precisam ter alguma ascendência uns sobre os outros. Senão é faz de conta. Senão é você prender bandido, porque foi condenado, e de dentro do presídio ele continua o telefone: ah, mata fulano agora, eu quero que você mate os 3 essa semana. Só é possível isso ser assim em um sistema corrupto, onde quem deve fazer o que deve não faz. Onde o dinheiro se mete em todas as partes e as pessoas que têm deveres não os cumprem. Que facilitam, que fazem de conta que não viram. Não, eu não sei de nada. Alguém acredita nisso? Eu não sei de nada. Roubaram até as minhas cuecas, mas eu não sei de nada. Ninguém acredita. E agora, quando os que estão enterrados até a lama começam a contar como é que foram as coisas mesmo, não, isso é mentira, não é verdade, oh, é só porque ele foi condenado. Não, vão ser sempre desculpas e desculpas e desculpas. Agora, se nós sabemos por que votamos, por que elegemos, por quê? Porque no fundo não é este o mesmo jogo? Nós não estamos querendo alguém que nos dê cesta disto, bolsa daquilo, alguém que nos promova eternamente sem a gente merecer. Não é um estelionato isso que nós queremos? É por isso que nós estamos assim. Está todo mundo preocupado que o Brasil é o 15º, 16º, 17º no ranking da FIFA, no futebol. Que vergonha! Tiraram o Mano, puseram agora o outro, agora puseram 2, para ver se a coisa anda, para a gente sair do 15º e chegar, quem sabe, o primeiro ou o segundo. Mas ninguém reclama que nós somos o 39º país em ignorantes. A gente só ganha da Indonésia, nesse estudo que foi feito, que ainda assim não levava em conta todos os 169 países que existem no mundo, eram só 40.
Ninguém reclama. Será que a gente quer realmente uma nação que exija de nós estudo, qualificação, que nos forneça condições de ter bons cursos, bons professores? Será que nós queremos isso ou queremos só o fim de semana cheio de jogo de futebol para cá e para lá? Então, quando nós estamos vendo aqui a escala espírita, só num mundo como o nosso de prova e expiação é que quem está no poder ou quem está em determinada posição não pode mandar. Porque nos mundos reais, nos mundos onde as coisas funcionam como devem, e um dia vai ser assim aqui também, o mérito será o fator que diferencia. Ninguém será promovido sem merecer. Ninguém será colocado num posto porque é amigo, porque é cupincha, porque é sócio. E é exatamente isso que os Espíritos respondem na pergunta 274. Existe uma hierarquia de poder entre as diversas ordens? Entre elas há subordinação e autoridade? Resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Vamos voltar no há 2000 anos, romance de Emmanuel. Senador romano, estando na Palestina com a autoridade de César, investido de uma missão secreta para que o imperador em Roma recebesse noções de quem era aquele taumaturgo, com todos os poderes acima dos de Pilatos, este homem encontra-se com Jesus, porque a sua filha está leprosa, e ela pede a ele que vá buscar o curador, porque ela quer melhorar. E então o pai, para não dizer que foi direto procurar Jesus, que era um curador daquela região, enquanto que ele, como senador, dependia dos deuses romanos, ele não podia, ele tinha uma religião própria, que ele espelhava. Imagina um senador entrando aqui para pedir ajuda para esse cara aí, esse barbudo aí, que ninguém nem sabe quem é. Eu vou perder minha autoridade se me virem com ele. Então Jesus, que caminhava por perto, nas tardes, em Cafarnaum, perto do lago, o senador, sabendo disso, vai dar uma passeada assim. Oh, como está boa a brisa, que coisa linda esse pôr do sol, porque ele vai querer encontrar Jesus, meio por acaso. Públio Lentulus, Emmanuel, conta isso no romance há 2000 anos. E ele conta que quando ele encontra Jesus, ele sente uma coisa tão profunda nele, que ele não consegue ficar de pé. A ascendência que Jesus exerce sobre ele é tal, que um senador romano com poderes de César na Palestina cai de joelhos, não se importando se alguém está vendo, e ali permanece. E Jesus é tão generoso com ele que diz a ele que ficaria muito mais feliz se o senador tivesse ido procurá-lo ao meio-dia, na luz do sol, diante do povo, para que todos vissem. Mas que ele, Jesus, não está aqui para afrontar os costumes dos homens. E então ele começa a falar para o senador: você me procurou por causa da sua filha, mas ela não será curada por causa do homem público orgulhoso, o homem público mesquinho, o homem público que ainda prefere as coisas do mundo. Sua filha será curada pelo amor de sua esposa. E Jesus fala com ele assim, e ele não sabe dizer se ele está falando com a boca ou se ele está falando dentro da cabeça.
E ele se sente tão pequeno diante deste ser que ele esquece que o mundo ao redor está existindo. E então ele não sabe como, mas o amor divino é tão gigantesco que até para preservar o homem da vergonha de se ver de repente, meu Deus, um senador, eu estou aqui de joelho diante desse homem aqui, Jesus faz com que ele adormeça. Públio Lentulus dorme. Jesus vai embora. Quando ele acorda, já é noite alta. Volta para casa meio que aturdido. Onde já se viu? Será que alguém me viu? Onde já se viu um senador fazer isso? Meu Deus do céu! E quando chega em casa, sua filha está curada. Esta reação inusitada em um homem como um senador romano, de uma família tradicional de patrícios, que serviu praticamente para embasar a nacionalidade romana, como os Cornélios, a gen Cornélia em Roma, dá bem a medida de quão irresistível é a ascendência de espíritos superiores sobre espíritos inferiores. Por isso que os espíritos respondem: sim, existe hierarquia, existe sim. Só não existe hierarquia onde os medíocres comandam, porque os medíocres não gostam de ninguém superior a eles. Por isso criam uma sociedade de pernas para o ar. Observem, quem é que aqui, nos tempos de sua escola primária, quando estudou, teve no seu currículo uma matéria chamada Educação Moral e Cívica? Levanta a mão. Onde está isso hoje? E por que tiraram isso do currículo? Com N desculpas. Tiraram do currículo porque não é bom ensinar criança a ser honesta. Não é adequado em uma sociedade construída por gente medíocre e corrupta. E eu não me refiro a esta sociedade nossa. Eu falo como ser humano, na sociedade em que estamos na Terra. Você ter gente que exija de você valores que você não quer defender. Então, o mais fácil é não dizer que esses valores existem, para que você não tenha que dar exemplo deles. Você não modela as juventudes com valores nobres e você não precisará vivê-los, porque não terá ninguém que cobre você. E vai permitir que os jovens, quando cresçam, se espelhem no mau exemplo e achem que é normal, achem que é correto. Por isso é que tiraram isso do currículo. Porque não querem que você pense, não querem que seus filhos pensem, não querem que seus filhos tenham valores. Os valores é o valor do ter, do parecer, do fingir, do levar vantagem. Isto é o que importa. Quando então os medíocres governam, não querem valores nobres. Porque os valores nobres vão conspirar contra eles. Isto é óbvio em qualquer pessoa que raciocine. Mas quem disse que querem que a gente raciocine? Não é? Quem disse isso? Os espíritos não são assim. Os que governam são os que têm condições de fazê-lo. E governam por mérito. Não governam por democracia. Porque esta palavra democracia, vivida hoje como é vivida no mundo todo, daria alergia a qualquer grego da sua época. Porque o que não se encontra em lugar nenhum
dos ditos países democráticos é democracia. Tem voto. Isso tem. Mas o que se tem é a corrupção da democracia, que os próprios gregos ensinavam nos seus areópagos. A corrupção da democracia se chama demagogia. É uma palavra grega. E isto é assim que tem sido. Os espíritos superiores, entretanto, estão empenhados para que estas coisas melhorem, mudem, ajudando as pessoas a terem noções, a terem valores, a combaterem determinadas inclinações inferiores que nós carregamos. Mas não imaginemos que vamos chegar do lado de lá com direitos. No plano espiritual, só tem direitos quem cumpriu deveres, na exata medida dos deveres que foram cumpridos. Eu sou da terceira idade, eu tenho direito a estacionar aqui no paraíso, numa vaga refrigerada. Primeiro, você pode ser da terceira idade quando o seu corpo era velho, mas aqui, olha, tem muita gente mais velha que você, porque aqui é a idade do espírito que conta. E os mais velhos aqui são os que mais trabalham. E olha, você está enganado, porque o seu lugar não é aqui não, mandaram você para o lado errado. Você ainda tem que cozinhar um pouco lá embaixo. Mas mesmo de cabelo branco, você não está me respeitando. Olha os meus cabelos brancos. Olha, os seus cabelos brancos ficaram lá no caixão. Quer ver a cor da sua alma? Para ver se ela é parecida com o seu cabelo branco. Você vai mudar de ideia muito depressa. Aqui o que vale é isto. Então, nós estamos nos acostumando a determinados procedimentos e a determinadas expectativas que são próprias de um mundo medíocre, governados por medíocres. Medíocres, quando eu digo, quero dizer pessoas medianas, pessoas sem elevação, pessoas com valores da mediocridade. Qualquer nação que governe, que seja governada por pessoas comprometidas com a evolução do seu povo, qualquer governante que tenha esse compromisso vai tornar a educação o pão de cada dia, em primeiro lugar. E vai levar à condição quase de sacralidade todos aqueles que se dedicarem a ensinar. Uma reportagem recente de uma das grandes revistas de circulação está mostrando que na Coreia do Sul, que está em segundo lugar na lista dos 40 países, inúmeros professores já conseguiram mais de $1 milhão dando aula. $1 milhão. Novinhos, aqueles caras, sabe aqueles professores de cursinho, quando você ia fazer aqueles cursinhos, que o cara tem uma sacada para ensinar, é legal. Então lá, esses caras estão promovidos. Porque a educação, o ensinamento, está na primeira linha de importância de uma nação que quer progredir. E também de um povo que deseja isto. Mas eles estão no ranking da FIFA lá no fim. Grande coisa, né? Vai ver o índice de violência, vai ver o índice de miséria, vai ver o índice de fome que existe lá. Vai ver. Os japoneses estão de cabelo em pé. Estão sabendo disso, né? Não? Os japoneses, a polícia japonesa, inclusive,
Está desesperada. Todos não, só um pouquinho. Eles não sabem como agir, por quê? Porque se aqui no Brasil destruir o aeroporto deles, imagina que conceitos eles estão levando para uma outra nação ter que administrar. Não é? Pergunta se esse povo todo quer escola. Garante para eles uma vaga de universidade para eles estudarem. E não só desse time não, de qualquer time. E não só deste esporte, de qualquer esporte, de qualquer certame. Agora, do outro lado da vida a coisa é diferente. Por isso que é bom a gente ir se acostumando com outros valores. Porque aqueles que quiserem chegar lá e, como foi aquela velhinha lá no capítulo do livro Nosso Lar, que foi pedir serviço pro ministro Clarencio, uma velhinha idosa. Ai, senhor ministro, eu quero que o senhor deixe eu voltar na terra para ajudar os meus 2 filhos. Com essa vozinha de velhinha, coitadinha. O ministro, que também era velhinho, descascou a velha. Com a educação, mas com a verdade. E André Luiz, que estava sentado na poltrona, porque tinha ido lá também pedir a mesma coisa, foi afundando assim, se com a véia o ministro está falando desse jeito, meu Deus, a hora que for a minha vez vai ser uma tragédia. Por que é que eu vim aqui? Por que é que eu não fiquei no caldinho reconfortante, na água da boa paz, com a boca cheia d'água e quieto? Portanto, esses equívocos de comportamento mental lá não acontecem. Agora, os espíritos inferiores, eles são obrigados a submeter-se à autoridade dos que lhes são superiores? São obrigados? Hein? São ou não? Ah, mas que, meu Deus, onde já se viu? Não tem nenhum recurso, um agravo. Não tem nenhuma autoridade que me possa garantir o meu direito de reclamar contra o fulano que está exigindo que eu cumpra o horário? Onde já se viu uma coisa dessa? Que patrão intransigente, nós estamos numa democracia, eu posso chegar a hora que eu quiser, o cara tem que me pagar o salário, mas eu trabalho se eu quero. Os espíritos inferiores têm que se submeter aos espíritos superiores? Tem ou não? Tem. Não tem escapatória. Não tem. Os espíritos respondem a essa pergunta dizendo: eu disse irresistível. A ascendência moral dos espíritos superiores é irresistível. Não adianta resistir. Os espíritos às vezes se comunicam na reunião mediúnica: eu não vou sair daqui, vou ficar aqui, eu quero ver quem me tira, quero ver quem que me tira. Quero ver quem é mais forte. E não vai aparecer Dr. Bezerra, esse Papai Noel aí, com uma luva de boxe. Agora a gente vai ver assim quem que é mais forte. Eu vou te dar um soco na cara, vou te levar assim daqui para fora. Não. Para essas entidades que são deste padrão, é muito simples. Adormecem. E eles saem. Ninguém vai me tirar do lugar onde eu estou. Já tiraram, você já está aqui. Há recursos no mundo espiritual superior para trazer quem eles quiserem para escutar, sem poder obrigá-los a se renovar. Mas eles não fazem o que querem. Não. Os espíritos superiores governam a vida. As obras de Lúcio estão mostrando isso com muita clareza. São os espíritos superiores que permitem que os espíritos inferiores se mantenham assim e façam o que querem nos limites do que eles autorizam. Esculpindo o próprio destino, recorda-nos os processos do carnaval
as ações das entidades trevosas na superfície da Terra, atuando sobre os encarnados, mas isto não porque eles são muito espertos e os espíritos não têm como detê-los. Não. Mostrando como é que as entidades superiores permitem que eles façam aquilo que eles querem fazer, para que possam, a partir daí, encontrar aquilo que eles precisam encontrar. É muito bonito você identificar esse mecanismo de ajudar o necessitado, deixando ele fazer o que ele acha que ele pode, e depois recolhendo-o para que ele possa entender realmente a sua condição. Pergunta seguinte: alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre o que nós estamos comentando aqui? Pode levantar a mão. Vanderlei. A título de curiosidade, eu li essa matéria a respeito dos professores na Coreia, e lá eles são tidos como verdadeiros ídolos. Eles saem às ruas, as pessoas pedem autógrafos para eles. Então eles têm, assim, as pessoas idolatram esses professores. Eles são muito concorridos e muito bem conceituados. Eles andam de bengala, cadeira de roda, alguma coisa assim? Não, são carrões daqueles. São novos. São novos, jovens, entre 25 e 35 anos no máximo, se tiver isso, acredito. Bem interessante a reportagem, totalmente diferente do que a gente vê por aqui. Isso aí. Perguntas? Dúvidas? Na semana que vem nós vamos para a pergunta 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Eu fui o barão de Munchausen. Aqui eu estou esperando as hordas dos meus serviçais. Eu fui o faraó Ramsés II. Fui o faraó que construiu as pirâmides, ou a grande pirâmide. Foram enterrados todos os meus servos para que me pudessem servir aqui do lado de cá. Mas estou na pindaíba aqui, não tem ninguém para me trazer nem um gole d'água. Onde está o meu exército? O fato de ter sido grande na terra, o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra, dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos. A ideia básica dos séculos e dos séculos é que o sangue azul era garantia de nobreza do lado de lá. Era aquela ideia que os seres superiores renasciam por herança divina e podiam governar. Eram espíritos melhores, os que faziam parte da nobreza, os que nasciam sob o sangue dos governantes. Tradições que foram rompidas, mas que na base está este conceito de quem é importante está acima dos outros. Na semana que vem, nós vamos continuar a partir deste ponto, vendo a relação entre os espíritos, como é que eles se colocam um em relação ao outro. E agora vamos passar a responder as perguntas dos nossos telespectadores. Da semana passada tinha pergunta, né, Ana Paula? A Ângela de Caçapava, ela disse assim: ouço falar que o umbral é mental, isto é, de acordo com o estágio espiritual de cada pessoa, não é um local físico. Poderia esclarecer? Bem, Ângela, quando estamos encarnados, nossa mente produz o padrão de pensamentos que nos é próprio. E as pessoas que têm pensamentos inferiores, pensamentos de pouca elevação, naturalmente vão viver essa psicosfera com todas as decorrências negativas próprias dessa escolha. Quando nós desencarnamos, nós passamos a uma outra dimensão. Nessa dimensão, a mente, ela tem um papel preponderante. Nós aprendemos, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, logo nos primeiros capítulos,
uma informação preciosa que a maior parte das pessoas se esquece. Lá está escrito que o pensamento cria plasma sutil. O pensamento gera matéria, porque o plasma, conhecido na física, é o quarto estado da matéria. Quando André Luiz fala que o pensamento gera plasma sutil, ele está dizendo que o nosso pensar produz matéria. E esta matéria se condensa na região em que as pessoas se colocam. Se são espíritos que pensam negativamente, essa matéria tem a densidade própria da negatividade e se mantém próxima do ambiente físico, da Terra mesmo, da Terra núcleo de matéria. Por isso, quando há o desencarne, os espíritos que mantêm o pensamento atrelados a este peso vibratório, por terem produzido plasma sutil denso, têm que passar por este caminho. Vão se encontrar nessa mesma dimensão onde a matéria mental é de igual teor. Alguém por acaso já ouviu dizer que no Oceano Pacífico existe uma grande quantidade de plástico flutuando em uma única região? Plástico de todos os tipos, saco plástico, garrafa PET, tudo está concentrado. É quase uma ilha de material, mas é uma ilha gigantesca. Meu, como é que foi? Todos os plastiquinhos resolveram fazer uma convenção de plástico no meio do oceano. Como é que eles combinaram e se encontraram? Porque é da natureza que os corpos se atraiam. Se você jogar em uma bacia com água uma quantidade de bolinhas que flutuem, de isopor, pequenininhas, você vai ver que o que elas vão fazer é se encontrar e se grudar. Elas vão criar, porque tem uma característica própria, elas vão criar glóbulos de matéria densificada. Elas se atraem. Quando o universo expandiu-se pelo chamado Big Bang, toda a massa foi dissipada por aquilo que se conhecia como espaço. Mas, de repente, o que nós estamos vendo? Em determinado período do universo, essas massas começaram a se atrair. Os gases, a poeira que estava perdida começou a se interagir e a formar grandes conglomerados que começam a girar em torno de si mesmos. É da natureza. A matéria atrai a matéria e, portanto, os espíritos que pensam materialmente se mantêm no mesmo padrão, como se fossem membros da convenção dos plásticos boiando no Oceano Pacífico. Enquanto forem plásticos, vão ficar lá. E enquanto a mente estiver produzindo esse tipo de pensamentos densos, eles precisam se manter neste ambiente, porque eles não têm condições de ser levados a ambientes mais sutis. Como diz André Luiz no livro Nosso Lar, o umbral não é o inferno, de onde o espírito nunca sai. A função do umbral é queimar a matéria mental negativa que o espírito produziu enquanto estava encarnado. Enquanto ele estiver ali, ele vai conviver com pessoas, com almas que têm o mesmo tipo de vibração que a dele. E ele permanecerá lá até que ele se canse e queira mudar o padrão de pensamento, pelo desgaste, pela dor, pelo medo, pela luta, pelas necessidades, até que um dia ele diga: eu não aguento mais, pelo amor de Deus, se existe Deus, por favor, eu suplico que me perdoe, que me ajude. Começou a sair do eu sou bom, eu sou o que manda, eu sou o que acontece, eu sou poderoso, para eu sou necessitado. Eu sou o infeliz. Eu escolhi um caminho que me prejudicou. Eu estou arrependido. Aí ele começa a criar condições mentais para sair do atraso, do escuro e começar a procurar a luz. E é por isso que nestes casos, Ângela,
O que nós estamos aprendendo com os espíritos é que sim, o umbral é um local físico, podemos dizer, nas regiões que estão da crosta da terra para cima, até mais ou menos uma parte da nossa ionosfera. Isso está também nas obras de André Luiz explicitado. E esta região é dedicada a receber, em casos específicos, pessoas ou almas com padrões mais densos, almas com padrões medianos, almas com padrões menos densos, até que elas possam migrar para as regiões, para as esferas externas da região umbralina. Existem outras esferas acima das 3 dimensões do umbral conhecidas. Se não me engano, se eu não estiver equivocado, são 4 esferas, além das 3 umbralinas. Além de 2 que estão abaixo da terra, de espíritos ainda mais primitivos. Portanto, nós estamos falando de dimensões físicas, dimensões que é óbvio você não tira uma fotografia dela com estas máquinas que a gente tem hoje, mesmo com muitos pixels. Mas você encontra e você pode estagiar lá se a sua mente estiver na mesma sintonia. E ela é tão densa quanto é a nossa vida material, tá bom? Muito obrigado, viu, Ângela? Um grande abraço. A Josefina, de Natividade da Serra, ela pergunta: os espíritos dos animais também ficam na erraticidade? Quando nós estudamos o livro dos espíritos, nós recebemos a informação de que estas entidades, essas inteligências, elas, depois que desencarnam, elas são muito rapidamente encaminhadas para renascer em outros corpos, aqui no plano físico. Mas nós temos outras informações, por exemplo, das próprias obras de André Luiz, que explicitam que, por exemplo, em nosso lar existem animais, no plano espiritual. Existem pássaros, existem outros animaizinhos que estão nas árvores. Em Júpiter existem animais, que lá na Revista Espírita nos é explicado. Agora, eu não tenho como te explicitar aqui qual é o mecanismo que deixa um espírito renascer ainda como animal, renascer imediatamente, daqueles que estão sendo ocupados no plano espiritual em núcleos como Nosso Lar e outros, em trabalhos, em auxílio. Nós vemos os caravaneiros que chegam do umbral, que vêm carregados de espíritos puxados por animais, como os muares, que vêm ajudar a resgatar aqueles seres das regiões mais densas. Cachorros que vêm latindo e que servem para ajudar a afastar os ataques de espíritos trevosos, que querem impedir que aquelas caravanas retirem as entidades das zonas mais inferiores, que ajudam inclusive com o seu calor naquelas regiões que, segundo ele nos explica no livro Nosso Lar, são mais frias, e então o seu calor ajuda a manter aquecidas aquelas almas em algumas circunstâncias. O ibis viajores, um tipo de ave que vem também por cima ajudando a devorar a matéria mental negativa que flutua nas cidades, dos ambientes mais inferiores, matéria que eles usam como comida e eles comem, diminuindo assim esta pressão. Estes animais do plano espiritual não estão encarnados, eles estão lá, em processos evolutivos também, tá bom? Então, nós não temos aqui condições de aprofundar essa questão, mas dentro da visão do Livro dos Espíritos, nós temos essa informação que está lá, na questão de instintos, de inteligência, como que é o processo dessa evolução. Mas naturalmente, quando em 1857 o livro foi publicado, já era um avanço você dizer que os animais tinham um pensamento, que tinham algo que sobrevivia à matéria. Não é? Não podiam dizer, não, porque tem animal no plano espiritual, eles voam, passarinho, cachorro, boi, eles ficam lá ajudando, né? É claro que os espíritos procuraram restringir a uma concepção que pudesse ser facilmente compreensível os conceitos em relação aos animais, deixando que ao futuro
estas questões pudessem depois ir sendo amplificadas, sendo melhoradas. Inclusive na Revista Espírita há inúmeros artigos em que Kardec trata de questões relativas a animais. Chico Xavier conta muitos casos de vivências espirituais envolvendo animais também no plano espiritual, não é? Então, obrigado, Josefina, lá de Natividade da Serra, pela sua pergunta. Adailton Cardoso de Santos: num país onde a cerveja, o samba e o futebol são suas maiores riquezas e a cultura, a educação e o senso de justiça, que deveriam predominar sobre todas as outras coisas, são deixados de lado, podemos considerar que o povo brasileiro pode ser enquadrado como os 30% de espíritos com desejo do bem e 70% de espíritos imperfeitos? Adailton, nós não temos este poder de dizer que quantos são os espíritos do bem, quantos são os imperfeitos, porque não podemos medir a imperfeição por esses critérios. Não queremos aqui, e é importante deixar isso bem claro, que as pessoas imaginem que quem gosta de futebol é atrasado, que quem toma uma cerveja é um ser repugnante, é um ser miserável na evolução. Não é isto. Que quem gosta de dançar é uma pessoa de nível espiritual inferior. Não é este o modo simples de resolver a questão. Nós temos esta tendência, não é? Nós queremos categorizar e dizer, os dessa categoria não valem nada, e os dessas categorias são os bons. Mas não é assim que funciona. A justiça do universo considera tudo, no bem e no mal, que cada pessoa possua. E nós não temos como avaliar quanto de generosidade existe numa pessoa que vai assistir o seu futebolzinho no domingo e vai torcer lá para o seu time e gosta disto. Não é porque ela vai tomar uma cerveja no churrasco que ela foi, que ela não pode ser uma pessoa decente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que espelha os sentimentos de Jesus. Não podemos nos esquecer que o primeiro milagre que Jesus fez foi converter a água em vinho. Daí dizer que Jesus era bebum, que era pinguço, que estimulava todo mundo a ser defeituoso, não dá, não é? Não é esse o caminho. Tá bom, Adailton? Então, não é possível fazer esta categorização que você se refere. Não é. Aliás, não é nem aconselhável que nós pensemos assim. Nós devemos aprender que nós todos temos que ser pessoas que diminuamos os defeitos na quantidade possível ao máximo e aumentemos as virtudes, porque todos nós temos virtudes e defeitos, e cada um tem que fazer isso por sua própria conta, segundo a sua vontade de crescer, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Isso foi da semana passada? A primeira foi da semana passada. Ok. Volta um pouquinho na pergunta do Adailton aqui. Adailton. Aqui, né, nós temos uma outra consideração que eu gostaria de fazer, o seguinte, olha. Num país onde a cerveja, o samba e o futebol são suas maiores riquezas, essa não é uma verdade. Não é a maior riqueza da nossa nacionalidade, não são estas. Cerveja, samba, futebol, não. Isto pode ser o que dá mais prazer, o que seja procurado pela massa, mas nós poderíamos dizer que a pacificidade, a honradez, o amor ao próximo, esses são os verdadeiros valores da nossa nacionalidade. E isso nós não estamos dizendo só porque fazemos parte desse país. Nós estamos dizendo porque os contatos que já tivemos com pessoas de outros países que aqui vieram, que aqui estiveram, atestam esses valores que lá onde eles moram, eles não possuem. Ou possuem de uma forma muito precária. Pessoas que vêm de
nações muito mais civilizadas tecnologicamente falando, avançadas culturalmente falando, milenares, e que aqui descobrem uma bondade espontânea, uma simpatia natural, um jeito aberto do povo, coisa que nesses lugares nunca, às vezes vivem anos na mesma rua e não são capazes de cumprimentar os vizinhos, não sabem quem está morando ali ou quem mudou-se. E inúmeros foram os conhecidos que, tendo vivido ou passado alguma temporada aqui, uma temporada no dia a dia, na convivência natural das pessoas, não em hotel, em festas, em congressos, não, tendo vivido numa vida normal, não sintam tristeza quando vão embora, não sintam assim, puxa vida, lá eu não tenho isso. Portanto, os verdadeiros valores que eu gostaria aqui de corrigir, pelo menos na minha opinião, não são as nossas maiores riquezas, estas que você colocou na sua pergunta, que eu entendo qual foi o seu objetivo, de realçar aquilo que é mais mundano, mas não pense assim não, Adailton. A simpatia, a generosidade, a fraternidade, que às vezes é a própria miséria, a própria dificuldade, a própria ignorância que facilita, que ajuda. Essas são riquezas que em outros países as pessoas não têm. E muitos não sentem nenhum prazer em voltar para a sua tecnologia avançada, fria, como gostariam de ficar aqui, num ambiente meio violento, meio conturbado, cheio de problemas, mas em que as pessoas se encontram, se abraçam, se devotam a causas que as aproximem. Eu fico imaginando como deve ser difícil para um finlandês, para um sueco, entender o que significa. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você me segue. Quando ali não há pobre, quando eles vivem numa sociedade que funciona tão bem, que não há quem tenha dores assim, quem sinta necessidades, onde o desnível é tão pouco entre as classes, que não haja necessidade de ninguém se reunir, vamos fazer uma festa de Natal para os nossos irmãos que estão na favela, vamos visitá-los, vamos compartilhar com eles, vamos levar a eles alegria, vamos fazê-los felizes. Eu fico pensando como deve ser difícil para essas pessoas sentirem esse Jesus que veio para os miseráveis, quando vivem no meio onde o que falta são os miseráveis, em que a miséria existe, mas é outra, em que a facilidade material de todos permite que se tornem ególatras, individualistas, que não precisem pensar. Então, quando muito eles têm que tentar viver isso, eu vou ajudar os médicos sem fronteira, eu vou levar o meu dinheiro para ajudar uma instituição, a Cruz Vermelha, e então a pessoa fica uma cooperadora institucional, sem nunca estar ali vendo o efeito positivo num outro ser humano, e sem nunca receber do sofredor a lição que nos melhora, a lição que nos faz sentirmos mais humanos. Isso eu acho triste. E eu acho que é uma das dificuldades maiores destas nações muito desenvolvidas,
entenderem a lógica de um cristianismo que veio para os miseráveis. Quando, por falta de miseráveis, talvez falte o sentido desse cristianismo verdadeiro. Que o cristianismo às vezes se transforme na cerimônia da igreja, no culto naquele dia, naquele horário, em que as pessoas vão e fazem as reverências e acham que, então eu já fiz a minha parte. Por isso aqui, Adailton, nós temos uma riqueza muito maior. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que a nossa miséria é ainda a nossa riqueza. A nossa miséria material, a nossa miséria social, a nossa miséria moral é ainda aquilo que garante em nós a riqueza como seres humanos, como seres que se emocionam quando vem um pedinte, quando vem uma criança que está doente, está morrendo por falta de remédio. E a gente tem a chance de fazer algo. Não para salvar, mas para que o mundo seja melhor. E é essa diferença que pessoalmente eu senti das vezes em que estive fora do nosso país, em lugares maravilhosos, em lugares culturalmente avançadíssimos, em civilizações milenares, que enchem os olhos com seus museus, com suas avenidas, com suas alamedas, com sua arquitetura, com a organização da sua vida social, mas que pessoalmente eu senti que eram grupamentos mortos, que viviam do passado para o passado, que cultuavam as tradições antigas e que tinham cada vez mais dificuldades de avançar numa direção diferente, que projetasse um amanhã para todos. E então sempre falava com a minha esposa: isso aqui é muito bonito, mas isso aqui está morto. Eu tenho vontade de voltar para o meu país, para aquela terra onde nada é tão bonito, onde tudo é bagunçado, onde tem um monte de coisas erradas, sujeira pela rua, mas onde a gente está indo para frente, ainda há como fazer diferente. Ainda há sentido em você viver. Você pode viver para que o mundo melhore. E isso é algo que você não sente pelos olhos, que você não identifica pelos ambientes da natureza muito linda, das paisagens. Não, você sente na alma. E todas as vezes que eu tive essa experiência, a resposta foi sempre a mesma. É bonito, gostaria um dia de poder voltar para conhecer melhor a história, para ver as coisas, mas é pó, é mofo. Em termos de renovação do mundo. São os velhos conceitos que enraizam as pessoas aos velhos preconceitos. Nós aqui estamos novos, como criança, que vai sair da infância para a adolescência, que ainda vai sonhar em arrumar a sua esposa, o seu marido, que vai querer ter 3, 4, 5, 10 filhos, que vai querer trabalhar para que os filhos progridam. Enquanto que lá o que nós vemos é que eles estão
aposentados. Agora eu vou tomar o meu remédio. Agora eu vou telefonar lá que eles vão trazer a compra na minha casa. Agora eu vou viajar para cá, vou viajar para lá, vou aproveitar o meu tempo antes que a morte me pegue. E eu estou comentando essas diferenças apenas para vocês entenderem quando eu digo que ali nós estamos na morte, enquanto que aqui estamos na vida. Nós temos para frente coisas nos esperando. O mundo novo será feito com outros valores. Lá nós vemos eles querendo voltar às suas raízes. Não se unem, falam a mesma língua, mas o barcelonês quer ser barcelonês, quer sair da Espanha, o sevilhense quer ser sevilhense, o basco quer ser basco. Na Itália, os dialetos também, fazendo com que essas realidades voltem aos clãs, às lutas daqueles períodos ancestrais, em que eles não querem ser o que agora conseguiram ser. Parecem que se veem como adversários, cultuando suas diferenças, ao invés de tentarem cultuar suas semelhanças. Nossa riqueza é muito maior do que cerveja, samba e futebol. É que a gente não está muito preocupado em pensar sobre ela e em vivê-la. Mas a gente tem um valor de espírito, Adailton, que foi Jesus que escolheu, para que aqui nós tivéssemos uma nova etapa da humanidade sendo escrita. Tá bom? Bom, chegamos ao fim do nosso encontro. Agradecemos o carinho de todos vocês, a lembrança daqueles que nos escreveram, das pessoas que deixaram suas mensagens. Vamos então fechar os olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor, por mais este dia em que nós podemos unir nossas orações em busca do entendimento das leis espirituais. Termina um ano que levou muitas pessoas a questionamentos e a atitudes extremadas, que tem amedrontado os incautos, os ingênuos, aqueles que não encontraram base para uma crença que liberte. Permita-nos, Senhor, cooperar da melhor maneira, para que a nossa atitude no mundo signifique um norte de equilíbrio, de coragem, de serenidade, que afaste dos corações angustiados o temor, não para no lugar colocar uma ilusão que engane, mas para que no centro das nossas preocupações seja entronizado o progresso pessoal, o nosso esforço de sermos melhores, de fazermos o bem, porque de nada adianta entregarmos valores se o valor principal continua trancado no cofre, o valor da fraternidade real. Que nossas atitudes consolem, que nossas palavras reergam, que aquilo que nós pudermos semear chegue àqueles que estejam famintos. Para isso, Senhor, é necessário que conheçamos, que estudemos, que nos empenhemos na renovação verdadeira
de nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, nós te agradecemos o carinho de todos estes espíritos que aqui comparecem para nos ajudar no esforço real do crescimento interior. E assim, Jesus, que a nossa vibração no teu amor represente pão da vida para todos nós, pão que aguenta o desafio, pão que não teme o futuro, pão que não embolora com o tempo, pão que suporta o sofrimento e compartilha o alimento com outros, para que eles também tenham o que comer. Obrigado, Senhor. Pai nosso,